Olá, queridos assinantes e convidados do canal de tecnologia da garagem. Hoje continua o tema antigravidade que, amado por muitos, mas alguns, é claro, tomam isso como crítica. O fato é que este fenômeno final é muito incomum. Bem, para ser verdade, então você raciocina hoje, conversamos um pouco em teoria, alguns exercícios práticos. Esse vídeo é dedicado a esses momentos. O que quero dizer é que sem teoria, a prática é cega, a prática sem teoria é estúpida e um pouco. Então, como dizem, preciso saber um pouco sobre esse assunto e quero entender um pouco. Vamos falar sobre a teoria da proteção gravitacional. Vamos começar com o fato de que muitos dos que buscam a antigravidade estão acostumados com tudo. Complicar e criar designs muito complexos. Na verdade, a resposta é, como sempre, muito simples. Primeiro você precisa. Lembre-se de Grebenikov, mas ele começou com pequenos modelos de planchik gravitacional, dos quais eram feitos de restos. Meios como papel, filme, folha metálica, fios, arame. Os primeiros desenhos foram feitos a partir desses materiais, mas como? Qual foi o ímpeto para a criação desses primeiros protótipos? Mas vamos lembrar que ele estava estudando besouros. Mas ele é um besouro sozinho, e lembre-se, eu mostrei os comandos, embora ele conheça a estrutura de suas asas e peculiar, mas em princípio não há nada complicado aí. Você pode repetir. Então, para começar, sugiro que você considere um simples teoria popular da gravidade. Muitas vezes me perguntam se você sabe, caro autor, o que é a gravidade para. Vocês precisam entender para entender a coisa da antigravidade. Vocês precisam entender o que é gravidade. Sim, pessoal, O que é gravidade? Você sabe que a Terra tem uma massa bastante grande de matéria e a matéria consiste em éter. E a matéria está crescendo constantemente. É por isso que você pensa que sim, porque a matéria absorve constantemente éter. Dentro da matéria parece cristalizar e voltar a ser matéria. É esse fluxo de éter que nos atrai para a Terra. Nós apenas sabemos que isso nos suga e nos pressiona, já que o éter passa facilmente pela matéria, então a matéria é para. O éter acaba sendo um grande sucesso, você sabe, mesmo uma peneira grande não tem, por assim dizer. Um grande vento é suficiente para criar uma força atrativa, mas aqui você precisa olhar com atenção. O que acontece conosco nos atrai para a Terra, como se você soubesse, como se não atrai-se para o chão e como se lá de cima fosse a Terra que nos puxava, mas aqui você voa, talvez, como dizem, no primeiro caminho, ou ela nos puxa, ou suga para o solo um desses enviados, por assim dizer, e cria uma força atrativa para nós, alguma inclinação que podemos. Ele não pressiona de cima para baixo, ele puxa para dentro. Se você fizer algo assim, por exemplo, a tela que você vai para enfeitar a NASA TV não tem tração, então deve ser feito por baixo corretamente. Para a tela deve ser por baixo. Como eu disse, lembre-se da frase que a plataforma de Grebenikov era, por assim dizer, se nos lembrarmos de qual design nos lembraremos. A plataforma estava logo abaixo, ele estava em cima dela, o que significa que a primeira coisa que entendemos foi que é necessário proteger do solo, e então se considerarmos a teoria do que uma tela pode ser feita se usada, digamos qualquer assunto, será definitivamente inútil, mas simplesmente inútil porque o éter passa pelas sombras e, como se passasse por uma peneira, é como se flutuasse. Um barco feito de malha de arame, é assim que podemos influenciar o éter. Lembre-se de uma onda eletromagnética. Com a ajuda de uma antena e de um transmissor podemos criar oscilações no ar. Lembre-se, digamos, eletroímã. Usamos voltagem para criar um campo magnético. Lembre-se de uma simples lâmpada com voltagem, criamos luz. Todas as ondas eletromagnéticas nós como com um pequeno passo neste comprimento de onda conseguimos com a ajuda dessas ondas criamos influência como seria sobre a matéria, mas agora preste atenção no que tudo isso tem em comum, mas a resposta é simples, influenciamos o éter. Com a ajuda da tensão e a matéria é um intermediário para isso, acontece que influenciamos a matéria.
E a matéria está intimamente ligada ao éter, ela o estabiliza, e por sua vez afeta o éter, o que significa que a segunda coisa que entendemos o éter só pode ser influenciando a matéria onde parece não haver outras opções ou por enquanto. Pelo menos ainda não os conhecemos, mas agora a questão principal é como influenciar o éter para criar uma tela a partir do solo. Vamos lembrar como funciona um capacitor simples. O fato é que o capacitor é composto por placas. Tanto o dielétrico quanto a carga da coruja serão armazenados no dielétrico, mas vamos olhar a foto, ver onde está o campo. O material dielétrico alinha suas posições de acordo com as placas de carga aplicadas, como resultado, as formas dielétricas. Spin estritamente orientado. Bem, é claro que você pode perguntar como essas posições de polo podem afetar o limite. Fluxos de ar. Vejamos a primeira opção, digamos. Horizontalmente vemos o solo abaixo do objeto e o capacitor entre o solo e o objeto, que de acordo com os dados. Posição. A posição dos dipolos neste caso coincide com a tensão do fluxo gravitacional, claro que nesta situação. Literalmente nada mudará, mas se a posição horizontal do dielétrico mudar, o que você acha se... Coloque o capacitor em um ângulo de 45 graus. Aqui está o segundo que permitiu o experimento. Configuramos o experimento obliquamente. Capacitor em um ângulo de 45 graus entre os objetos e o solo, e aqui começa o interessante, é que ele é polarizado. Os dipolos estão intimamente relacionados ao éter, o que significa que o éter está na zona dielétrica e também parcialmente próximo dela. Curvado aqui conseguimos criar um treinamento parcial, bom, ou seja, redirecionamos um pouco o fluxo e... Se você criar um capacitor acordeão ou como a cavidade será girada em um certo grau. Vamos fazer este trabalho. Pegue o filme do capacitor, ou melhor, o revestimento, e colhe-o em uma fonte normal de alta tensão. Papel, pegamos um dielétrico de alta tensão, fazemos um capacitor com ele, ou seja, dobramos a placa como um acordeão aqui. Nós meio que conseguimos essa coisa e agora fazemos esse desenho, equilibramos a régua de madeira então. Colocamos nosso capacitor embaixo dele e carregamos com alta tensão algo em torno de 16.000 volts, aqui é assim. O design agora é uma grande surpresa no momento de carregar e no momento de descarregar a régua tende para cima, o equilíbrio fica perturbado, isso não é. Eletrostática é outro fenômeno. Quando não há uma grande lacuna no capacitor, a carga pode ser ouvida ao carregar o capacitor. Ainda há um som enquanto a perda de peso perceptível, o que também ocorre durante a alta, mas se cuidadosamente com uma pinça começa a descarregar o capacitor, ouve-se um som sibilante e a ponta da régua tende fortemente para cima se o capacitor está carregado ou descarregado, isso não afeta o equilíbrio, ou seja, acontece que o éter se adapta a mudanças significam que para que nossa tela funcione constantemente, precisamos ligar os para-raios em paralelo com o capacitor e para conseguir uma descarga luminosa através dele. Esta é a nossa conclusão teórica, e agora? Um detalhe importante, a tela parece não perder peso, o peso perde objetos acima dela, o principal erro. Todos os buscadores que estão tentando lançar o plano gravitacional para que o jogo com o plano voe, eles precisam de uma carga que será como puxaria o plano gravitacional para cima e a carga deveria ser significativamente mais pesada do que o próprio plano de montagem Vita. Por mais estranho que pareça, a plataforma só voará com um piloto muito pesado. Bem, agora dê uma olhada no desenho de um dos discos voadores dos engenheiros do Terceiro Reich. Esta foto foi tirada dos arquivos. Quando olhamos o arquivo de energia, você vê aqui que esta parte da membrana está dobrada como um acordeão. Do disco superior, é justamente isso que cria esse efeito calunioso, cujas cargas são pulsadas, mas você está aqui.
A membrana é dobrada como um acordeão. Eles impedem a estabilização do éter. O éter não pode deixar de. Consegue se adaptar a eles, é por isso que surge tal desequilíbrio, é por isso que ela tira esse levita daqui em forma. Acontece por conta disso, mas como selecionar os pulsos e qual intensidade de que voltagem é essa? O próximo experimento mostrará.